salve galãs e galoas! Trump resolveu dar um cavalo de pau no mundo e estamos assistindo a tudo embasbacados. Assim como no 11 de setembro, estamos vendo em tempo real um desastre se desenhar diante de nossos olhos. E pensar que podemos ter o agro brasileiro ganhando ainda mais dinheiro e a BID a preço de um no milho 2006, só porque o presidente estadunidense resolveu agradar seu eleitorado formado por gente que mistura presunto, banana e mostarda na hora de alimentar os próprios filhos. Por outro lado, talvez em 10 anos todos seremos poeira atômica só porque um trambiqueiro do ramo imobiliário virou presidente e precisa agradar gente que aparece em reality shows estilo Honey Boo Boo. Eu até gostava disso aí, viu? White trash americano. A gente não come muita fritura, a gente come frango cozido, costela de porco cozida. Comida cozida. No caso do Brasil, estamos também segurando o fôlego e aguardando um desastre. Um retorno da direita ao poder em 2026 não é improvável. E a possibilidade deles, assim como nos Estados Unidos, dobrarem a aposta da estupidez humana apenas para agradarem seus devotos é imensa. Isso sem contar a anistia para os baderneiros do 8 de janeiro e o revanchismo contra opositores que deve vir com tudo. Isso tudo acompanhado por um governo que para uns está sob um cerco cerrado das elites, mas que para outros não passa de um governo acovardado. De todo modo, é curioso pensar que, no momento em que a nova república passa seu maior aperto desde o governo Sarney, ela também vive uma das suas maiores glórias, com reconhecimento internacional de Ainda Estou Aqui no Mundo. O filme, estrelado por Fernanda Torres, não é apenas um filme sobre a ditadura militar, e sim uma legitimação da nova república. A trajetória de Eunice Paiva pode ser uma metáfora para a nossa história nos últimos 60 anos. Uma estrutura familiar destruída por fora pelo golpe, sua resistência durante a ditadura, sua redenção nos anos 90, com Eunice conseguindo que o Estado brasileiro emitisse oficialmente o atestado de óbito de Rubens Paiva. A nova república foi construída em função do trauma da ditadura e por isso a tão demonizada pauta dos direitos humanos se tornou fundamental no país nas últimas décadas. Ninguém quer agentes dos estados entrando na sua casa e fazendo o que bem entende. Sem essa compreensão histórica, é impossível compreender os atuais debates em torno da segurança pública e do sistema prisional brasileiro, por exemplo. Eunice representa o Brasil e seu aprendizado histórico que nos tirou dos porões da ditadura e do DOPS e nos instalou na luta por democracia e por direitos humanos. Sua carreira descreve perfeitamente essa preocupação ao se dedicar à causa indígena, chegando mesmo a ser uma consultora da Assembleia Nacional Constituinte, que construiu a Constituição de 1988 aqui. Tristemente, até mesmo os últimos 15 anos de Eunice também representam nossa trajetória como nação, pois ela viveu seus últimos anos acometida pelo Alzheimer. E assim como ela, o Brasil foi atingido por um esquecimento quanto à ditadura que nos levou ao ponto onde estamos. Não só da ditadura em si, mas dos perseguidos por ela e que não se tornaram tão notórios como Rubens Paiva. Esse esquecimento histórico é generalizado e fez com que uma série de práticas herdadas da ditadura fossem aceitas, em especial na questão militar e na segurança pública. Assim como Eunice serve de símbolo para nossa curva de aprendizagem e esquecimento como nação, a carreira do general Heleno serve como metáfora para o nosso esquecimento como povo diante da continuidade da ditadura entre nós. Em 1977, Heleno foi ajudante de ordens de Silvio Frota, sendo adepto da linha dura do exército e apoiando a incitação do alto comando contra o presidente Geisel. Décadas depois, durante o governo primeiro do Lula, o Heleno foi comandante militar da Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti, a MINUSTAH. Em 6 de julho de 2005, liderou a Operação Punho de Ferro, com o objetivo de matar o líder rebelde Emanuel Dredd Wilmer. Ao fim da operação, admitiu-se a morte de 6 pessoas, mas estima-se que tenham morrido ao menos 70, incluindo mulheres e crianças. Augusto Heleno foi afastado do comando da MINUSTAH por pedido da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Só lembrando que o sucessor de Heleno, o general Urano Teixeira da Mata Bacelar, acabaria por suicidar-se 4 meses após assumir o cargo. O negócio é pesado.
e até hoje muito obscuro. Voltando a Heleno, vocês acham que ele parou após o Haiti? Na verdade, foi ali que começou sua carreira como militar público e cheio de polêmicas. Como comandante militar da Amazônia, o general Heleno contestou a política indigenista do governo Lula, que qualificou de lamentável para não dizer caótica, durante palestra no Clube Militar no Rio de Janeiro, à época da demarcação da terra indígena de Raposa, Serra do Sol. Depois se meteu na mamata envolvendo as Olimpíadas. Afinal de contas, milico não pode ver uma teta estatal que já quer mamar, e mama gostoso, né? Após tudo isso e muito mais, Heleno atualmente é investigado junto a outros ex-integrantes do governo Bolsonaro, como suspeito de participação em um plano de golpe de Estado. Em 21 de novembro de 2024, foi indiciado formalmente. Diante disso, só nos resta fazer cara de Pikachu surpreso. Ora! Quem diria que um filho da verde oliva desse naipe que tentou dar um golpe no Geisel iria fazer o que mesmo contra o Lula? Toda a carreira de Heleno após 1988 é sintoma de nosso esquecimento nacional, de nosso formalismo covarde que acreditou mais em pactos políticos e numa constituição do que na materialidade das coisas e das situações. Deixaram o rato correr solto e ele tentou o que tentou décadas depois. Mas, veja bem, anistia e esquecer oficialmente 64 pode ser uma boa, afinal não queremos incomodar nossos heróis democráticos e legalistas. A gente faz o que pode e o resto deixa na mão de Deus ou da Janja, evitando uma GLO. Entre Heleno e Eunice temos uma das disputas e fixações políticas mais recorrentes da nossa história recente: o legado de 1964. Parte substancial do conflito petismo versus bolsonarismo tem a ver com essa briga. E parte do estranhamento que Ainda Estou Aqui causou em uma esquerda mais jovem passa muito pela dinâmica histórica demonstrada pelo filme. Quando se vê uma história de uma família branca de classe média de 50 anos atrás que foi destroçada pela ditadura e se constata que ainda hoje práticas da mesma ditadura ainda fodem com a vida de certos brasileiros, o final redentor do filme se torna quase que um escárnio de fato. Mas o filme não acaba com a vitória formal via conquista oficial do atestado de óbito. Ele termina com o estado de esquecimento de Eunice, o mesmo que se abateu no Brasil pós-fim da ditadura. Por isso, o debate sobre o legado de 1964 por vezes parece um papo mofado de professor de história petista das antigas versus idosos bolsonaristas com problemas mentais e cardíacos. Além disso, cá entre nós, o pacto social e político, representado pela Constituição de 1988, chegou a um certo limite. Ok, entre 1988 e 2010, fomos de um PIB de 300 bi para um PIB de 2 trilhões de reais. Exportamos 10 vezes mais em 2010 do que em 1988. Houve queda da desigualdade de renda e aumento da expectativa de vida. De 1991 a 2023, a expectativa de vida foi de 66,9 para 76,4 anos. Posso passar o resto do vídeo elencando melhorias na qualidade da vida média dos brasileiros nas últimas décadas. Essas mudanças todas foram consequências de políticas públicas que tiraram parte considerável dos brasileiros de uma miséria secular e os colocaram minimamente em uma vida mais decente. Converse com qualquer pessoa que tenha sido impactado pelo Luz para Todos e fique abismado em como diversas regiões do Brasil ainda viviam no país Brasil Colônia, poucos anos atrás. Mas após décadas usando a estratégia do Barão de Munchausen, que evitou se afundar na areia movediça se puxando pelos próprios cabelos, o Brasil parece ter estagnado. Basta nos compararmos à China. Em 40 anos de democracia, o Brasil viu o tamanho do seu PIB ser ultrapassado pelos chineses. Em 1995, o PIB do Brasil era de 769 bilhões de dólares, um pouco superior ao da China, de 735 bilhões. Foi a última vez que a economia brasileira ficou à frente do país asiático em termos nominais. De lá para cá, a produção do Brasil cresceu e atingiu 2,18 trilhões em 2024. Na China, avançou para 18,27 trilhões, a segunda maior economia global. A economista Kei Yu-jin relata em seu livro A Nova China como a vida da sua família mudou dos anos 80 para cá.
Do racionamento de comida feita ainda em fogão a lenha e vivendo em um apartamento de 20 metros quadrados com banheiro comunitário, até a explosão de consumo e da melhoria na qualidade de vida nos anos 90. Ela afirma que enquanto os Estados Unidos cresceram entre 1920 e 1970 em média 4%, a China dos anos 80 para cá cresceu 9,5%. Isso tirando 800 milhões de pessoas da pobreza. A comparação pode ser injusta. O Brasil é uma aberração, na verdade. Imita o sistema político democrático ocidental, mas ainda carrega disputas de classe e desigualdades sociais que Estados Unidos e Europa resolveram no século XIX. Assistam Gangues de Nova York de Martin Scorsese e vejam como a gloriosa democracia americana se construiu de fato. O ponto é, enquanto o Brasil tentava fazer um estado de bem-estar social e uma democracia burguesa formalmente correta na periferia do capitalismo, tentando apaziguar todas as suas contradições internas como se elas não existissem, vários grupos de insatisfeitos passaram a largo das lutas democráticas da nova república e sua tentativa em evitar que o Brasil se tornasse não um país, e sim um imenso holocausto canibal carnavalesco e sertanejo. O resultado é o atual fim da ilusão quanto a pactos sociais ou solidariedade. A concorrência deixa de ser entre empresas e se coloca no nível de todos contra todos. Aqui no Brasil, o desastre ainda é pior. Quando conseguimos um razoável parque industrial automobilístico, BUM! Chegou a terceira revolução industrial com computadores, chips, internet e o diabo e ficamos aqui cronicamente dependentes da tecnologia de ponta estrangeira e vivendo de revival do agronegócio colonial. Agro que emprega muito, mas muito pouco, inclusive. Sem as perspectivas do combo escola, universidade, salário, carteira assinada, aposentadoria, restou o realismo brutal da direita. Olha só! A esquerda inventa problema para vender solução. Mas se você empreender e acreditar no meu Deus aqui da minha igreja, você se garante. E o resto, que se lasque. O fato da CLT ter virado motivo de meme e piada é reflexo de como os ideais de civilização da Constituição Cidadã não são mais levados a sério. Por mais que o emprego de carteira assinada com bom salário seja disputado à tapa, e seja o sonho molhado de muito CEO de quiosque de capinha de celular por aí, não é à toa que, enquanto o mundo estremece, o Brasil parece um cachorrinho embaixo da mesa, esperando que os seus donos sejam compassivos e joguem um naco de tarifa baixa ou de acordo comercial para ele. O mais triste não é que não somos uma China que no lugar do Kung Fu luta capoeira, e sim que após décadas de aprendizado histórico, tenhamos esquecido tudo. E ainda somos, a depender do seu CEP, cor de pele, gênero, a mesma ditadura tosca que Eunice lutou contra. Se você chegou até aqui, gosta do nosso conteúdo, gosta dos nossos cortes, das nossas lives, dos nossos piores, dos nossos vídeos e tudo mais, entra aqui no primeiro comentário, dá uma olhada no Renda Extra, dá uma olhada também no nosso Seja Membro, no nosso Apoia-se e também nas nossas contas correntes, PayPal e Pix. Manda um Pix aí pra gente que a gente tá precisando, tá bom? E nos siga nas outras redes sociais também, especialmente Instagram, TikTok e também o Facebook. Se você é um desses que acredita que a ditadura não acabou com o Brasil em diversas formas, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Não passarão!